Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez nos reunimos aqui no nosso canal IEOB de Palestras Espíritas, o nosso canal do Obreiros do Bem no YouTube. Eu sou Luciano, trabalhador da casa, e nessa oportunidade vamos conversar, refletir sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, itens 1 e 2. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, as nossas reflexões, vamos ler o nosso projeto de transformação moral e fazermos a nossa prece inicial. O nosso projeto de transformação moral dessa semana, ele trata da cooperação, Semana da Cooperação. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Emmanuel. Amigos, cooperação significa ajuda, auxílio, colaboração. Cooperar é trabalhar junto e para o bem de todos, e tem sempre uma dupla direção. Eu ajudo os outros e eles me ajudam. A cooperação é um valor importante no convívio social e também é um talento natural. É muito importante saber que não somos autossuficientes em tudo e, dessa forma, precisamos dos outros tanto quanto os outros precisam de nós, porque somos todos interdependentes e, por isso, a cooperação é fator essencial para a harmonia e o bem-estar comum. A cooperação é governada pelo princípio do respeito mútuo. Aquele que coopera acaba recebendo cooperação. É fundamental que compreendamos que fazemos parte de uma só família perante as soberanas leis divinas, onde todos temos deveres de assistência mútua, onde trocamos carinho, respeito, solidariedade e nesse intercâmbio todos ganhamos. Desde cedo aprendemos a competir, porém a chave do sucesso está em saber cooperar. Onde há amor, há cooperação. Vamos então fazer a nossa oração inicial, agradecer a Deus, o nosso Pai, pelos infinitos e abundantes recursos que chegam em nossas vidas. Por mais uma vez nos reunirmos para essa oportunidade de estudo, de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Por termos recebido a vida com amor e por termos a companhia constante do nosso Criador, nos inspirando para que e nos fortalecendo para que permaneçamos firmes no caminho da evolução, no encontro que teremos mais à frente com a paz, a felicidade que já está verdadeiramente em nós. Obrigado, Senhor da vida, por nos reunirmos aqui e rogamos neste momento por todos aqueles irmãos nossos em humanidade, vinculados a este planeta que passa por momentos desafiadores, importantes para a evolução coletiva de todos nós que estamos aqui encarnados ou ligados a Ele desencarnados. Fortaleça-nos, inspira-nos para o bem, para que os nossos propósitos nobres possam se consolidar e que tenhamos sempre, Senhor, esperanças renovadas em nossos corações para os enfrentamentos que a vida nos oferece neste momento. Abençoa-nos mais uma vez e sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá então ao nosso tema da noite, né? Bem-aventurados os aflitos. E antes de entrarmos na bem-aventurança especificamente, né, a segunda bem-aventurança, eu quero trazer aqui uma mensagem, um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier,
que o título da mensagem é Plataforma do Mestre. Então ele inicia com uma passagem de Mateus, que está no capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: Ele salvará seu povo dos pecados deles. E Emmanuel inicia a mensagem. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Essa mensagem ela é muito bonita e merece ser lida, então fica o convite que está lá no livro, repito, Vinha de Luz. E eu fiquei pensando sobre o tema dessa mensagem e o propósito dela, né? A plataforma do Mestre, né? Qual é a plataforma de Jesus, né? A Boa Nova é a plataforma de Jesus. E aí pensando nas bem-aventuranças como a consolidação dessa plataforma do Senhor, que de uma maneira tão singular, tão poética e tão profunda, ele consegue tocar os nossos corações ao longo de toda a sua trajetória, né, da vinda do Cristo até o momento atual, né? É reconhecida como um roteiro para a felicidade, mas ainda com muita dificuldade de entendimento da nossa parte. Eu estou me lembrando da fala do Gandhi, né, quando ele afirma, né, que se todos os livros sacros fossem perdidos e se sobrasse o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, né, o Sermão do Monte, como queiramos chamar, nada estaria perdido. Então eu entendo que as Bem-aventuranças é a plataforma de Jesus, né, a plataforma política, né, se podemos assim dizer, do Cristo, né, a plataforma em que ele enuncia o quanto é necessário, né, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a ser mansos, a sermos pacíficos, que aprendamos a amar os nossos semelhantes para que encontremos definitivamente a felicidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, que traz lá Jesus como nosso guia e modelo, fica muito claro por que então, né, de guia, né? Guia é aquele que sabe o caminho, né? E ele trouxe o direcionamento, ele trouxe a Boa Nova, ele consolidou isso, no meu entendimento, nas Bem-aventuranças, no Sermão do Monte. E ele é modelo porque ele possui todas as conquistas morais, e intelectuais que nós podemos e vamos conquistar, né, e que nos levará a um patamar ou a um estado de espírito de felicidade, de tranquilidade, de paz consciencial que todos nós desejamos verdadeiramente, né? E é por isso que o Cristo disse, né, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como nosso guia, né, como aquele que conhece o caminho, ele trouxe a sua plataforma de amor, a sua plataforma política, né? Política no sentido, né, do caminho que ele quer seguir, né? Do caminho que ele traçou para que nós pudéssemos alcançar o nosso objetivo, o objetivo pelo qual Deus nos criou. Verdadeiramente Deus nos colocou nas mãos do Senhor, do nosso Senhor Jesus, e Ele tem nos conduzido por meio dessa plataforma de amor. Até um comentário interessante do Haroldo Dutra, né, que ele, numa das suas palestras, ele fala que Jesus é o nosso Waze. Ele nos mostra o melhor caminho, o roteiro mais curto, e quando a gente se rebela em relação às leis naturais, ele recalcula o nosso caminho, né? E é interessante mesmo, né, essa analogia que ele fez, porque é isso mesmo, né? Jesus é o nosso Waze,
Ele tem nos apontado o caminho, e quando a gente desmerece, né, todas as bênçãos, se equivoca, né, nesse caminho, Ele, por meio dos nossos benfeitores espirituais, do nosso espírito protetor, recalcula o nosso caminho, nos oferecendo novas oportunidades para seguirmos em frente. Então, é só esse contexto inicial em relação às bem-aventuranças, né, como essa mensagem do caminho da felicidade, mas que Jesus não está falando para o homem encarnado, aquele que está preso às coisas materiais, mas para o espírito imortal. E por ser uma mensagem direcionada ao espírito imortal, é fato que, por este motivo, ela avançou no tempo, né? Ela não foi tolhida, ela não foi esquecida em nenhum momento, né? Ela continua vigorosa, ela continua plena, e cada vez mais que nós, a cada nova conquista moral e a cada nova conquista intelectual da humanidade, ou das nossas conquistas, nós podemos compreender melhor essa mensagem abençoada do Sermão do Monte das Bem-aventuranças. O cântico de amor, como diz a nossa querida Amélia Rodrigues, né? O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte é um cântico de amor, e verdadeiramente ele é isso. E a segunda bem-aventurança, né, ela nos traz um ensinamento profundo sobre a humildade. Mas como as demais, não é fácil de entender. Porque como eu posso falar que bem-aventurados são os pobres de espírito e que deles será o reino dos céus? Como eu posso afirmar que aqueles que são pobres de espírito são bem-aventurados? Pois que deles é o reino dos céus, ou será o reino dos céus. É dicotômico, né? Como que um pobre de espírito vai ser bem-aventurado? Depende de como nós entendemos pobre de espírito, né? Quem é o pobre de espírito? Então, acho que o primeiro passo aí, que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, é entender quem é o pobre de espírito. O bem-aventurado a gente sabe, é aquele que é feliz, é aquele que está feliz, que é ditoso, né, que alcançou a felicidade, que está pleno. Esse é o bem-aventurado. O reino dos céus, nós também já tivemos a oportunidade de estudar em outros momentos, né, e sabemos que o reino dos céus ele está dentro de nós, é o encontro com Deus em nós mesmos, né? É o despertar da essência divina em nós mesmos. É uma das interpretações. Mas compreender o pobre de espírito, é necessário que primeiro a gente lembre do contexto histórico, né? Do momento em que Jesus estava, e um momento em que Jesus, como um grande comunicador, ele precisava de trazer as ideias, as falas, usar as terminologias que nós, né, ou o povo, naquele momento, pudesse compreender a sua mensagem, mesmo que parcialmente. E ele, como um grande comunicador, naturalmente, ele adaptou a fala, né, para o entendimento do ouvinte. Então, pobre de espírito é uma expressão idiomática, né, do aramaico do Tiberíades, que Jesus utilizou, e ele estava querendo trazer para nós que é o pobre na esfera do espírito. Porque se Jesus estivesse querendo dizer que bem-aventurados são os pobres materialmente, dizendo, ele usaria só pobres, e não pobres de espírito ou pobres em espírito. Pobres, né, pobres socialmente, carentes de riquezas, não era o objetivo do Cristo quando ele enunciou essa bem-aventurança.
Então, de quem que ele estava falando? Se ele não estava falando daqueles que não tinham condição social privilegiada na época, os pobres, que outros pobres ele estava se referindo, né? Os pobres de espírito. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca, nos apresenta, e em várias outras obras, vários outros estudiosos, espíritos benfeitores, nos trazem com toda certeza, nos afirmam que Jesus estava falando dos humildes. Então, Jesus falou do pobre no sentido do espírito, Jesus falou dos humildes, Jesus estava se referindo aos humildes. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E aí a nossa reflexão, ela parte agora para discutirmos um pouco sobre a humildade. Por que Jesus traz a humildade como um caminho para a felicidade, um caminho para a paz consciencial? Bom, a humildade, ela é uma virtude que nos possibilita dar e receber. Primeiro, voltando, ela é uma virtude que abre portas para outra virtude, para outras virtudes. Então, como aquele que é humilde, naturalmente vai ser tolerante, naturalmente vai amar, vai ser caridoso, então é compreensivo. É uma virtude, como todas as outras, que abrem porta para outras virtudes, ou portas para outras virtudes. E a humildade, ela tem essa característica, O humilde, ele sabe dar e sabe receber. Quem é humilde, ele naturalmente ele vai saber receber. E o que é saber receber? Saber receber aqui a gente está dizendo no sentido de aprender. Aprender. O humilde, ele sabe receber. Ele sabe, ele quer aprender. Ele sabe que ele precisa de aprender continuamente, que ele precisa de novas experiências continuamente para que ele possa evoluir. E ele também sabe dar, ou seja, ele sabe oferecer, ele sabe compartilhar, ele sabe oferecer aos outros, àqueles que caminham com ele, àqueles que ombreiam com ele, o aprendizado que ele está tendo. Então, é muito importante na minha opinião, é muito importante essa reflexão em torno da humildade, porque o orgulhoso, ele não sabe receber. Por que ele não sabe receber? Porque ele pensa que é o melhor. O orgulho, ele nos coloca numa posição de soberanos. Eu conheço tudo, eu sei sobre tudo, eu sei mais do que todas as pessoas. Quando estamos tomados pelo orgulho, nós desprezamos o conhecimento que o outro tem. Nós não enxergamos, não valorizamos o conhecimento que o outro tem. Ao passo que, no exercício da humildade, nós entendemos de que muito pouco nós sabemos, bem pouco mesmo nós sabemos, e que precisamos do outro em todos os momentos para aprendermos coisas novas e temos a alegria de compartilhar com aqueles que ombreiam conosco esses conhecimentos para que eles possam passar pelas suas experiências com conhecimentos que possam fortalecê-los. Então, é uma troca constante, A humildade, ela nos oferece uma troca constante. E nessa troca constante, nós evoluímos, nós crescemos. O inverso também é verdadeiro, Presos ao orgulho, nós paralisamos a nossa caminhada evolutiva. Ou nós marchamos lentamente, muito lentamente, para o nosso objetivo maior, que é a perfectibilidade. Bom, humilde é aquele que tem plena consciência, eu deixei aqui sublinhado, plena consciência que ainda não é. Plena consciência que ainda não é.
que precisa muito aprender. E Deus utiliza, né, das suas leis soberanas, a lei de sociedade, a lei do progresso, para que nós possamos cumprir a lei do amor. Então, nós estamos juntos, né? Deus nos coloca juntos para que juntos nós possamos aprender uns com os outros e evoluirmos, crescermos, colaborarmos, nos colocarmos preparados ou mais preparados para colaborarmos com efetividade na obra da criação. Então, o humilde é bem-aventurado, pois ele não precisa fingir ser alguém que não é. Ele é. Ele sabe o que ele é, ele sabe de suas fortalezas, ele sabe que há muito ainda a aprender. Quando estamos presos ao orgulho, nós precisamos de fingir sempre, porque nós não somos ainda plenos, temos pleno conhecimento de todas as coisas ou desenvolvemos todas as virtudes. Então, o orgulhoso, como ele deseja sempre estar acima dos outros, ele vai ter que fingir o tempo inteiro. O humilde não precisa de fingir. Ele não tem problema nenhum em dizer que não sabe. Ele tem alegria em dizer que, por favor, me ensina, eu quero aprender. Como também ele tem muita alegria e muita disposição em ensinar com humildade, em ensinar sabendo que neste momento em que ele está ensinando, e ele ensina muito pelos seus exemplos, né, ele também está aprendendo mais. Porque o momento em que estamos ensinando alguém, falando sobre alguma coisa, nos aprofundando em algum conhecimento ou exercitando uma virtude, estamos nos fortalecendo, estamos aprendendo mais. Para o humilde, a aceitação da sua condição de evolução contínua. Então, o humilde, ele sabe que ele está em evolução contínua, né? Mas ele não se acomoda. Neste momento, eu não sei tudo, mas eu sei que eu preciso saber mais. Eu sei que eu posso saber mais. Vou fazer isso na medida em que a vida me oferecer as oportunidades para que eu consiga chegar ao meu objetivo maior. Então, ele aceita a condição dele do momento e não cruza os braços de maneira nenhuma e trabalha para que ele possa evoluir continuamente. Ele quer aprender sempre, né, e valoriza, como eu já disse, o compartilhar. E essa reflexão me trouxe uma outra, né, o que nós estamos falando, né? Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes. Esses estão no exercício do autoconhecimento. Porque somente sabendo receber e sabendo oferecer é que nós podemos verdadeiramente nos conhecer. O que é o autoconhecimento, né? A Joana, no seu livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela nos traz lá, enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Então, o exercício da humildade viabiliza a nossa evolução, porque o exercício da humildade promove o autoconhecimento. Quando exercitamos a humildade, nós estamos nesse caminho de descoberta do nosso mundo íntimo, porque nós estamos recebendo, né, sabendo que precisamos aprender continuamente, no exercício, nas experiências diárias, convivendo com os nossos irmãos e buscando oferecer o melhor que há em nós. Então, é um grande exercício de autodescobrimento, de autoconhecimento. Assim, eu posso dizer para vocês que
os bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, são os felizes, são os ditosos, né? São os humildes que buscaram o autodescobrimento e encontraram o reino de Deus em si mesmos. Nós ainda não somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados relativamente. Somos bem-aventurados quando promovemos o exercício da humildade, quando direcionamos as nossas disposições, as nossas energias para entender, né, estudar, entender melhor essa virtude e praticá-la no nosso dia a dia. Então, para nós que estamos no caminho e que somos bem-aventurados relativamente à nossa da energia em que dispomos, né, em que colocamos para o exercício dessa virtude, nós podemos dizer que feliz, de consciência tranquila, se sentirá aquele que exercitar a humildade, aprendendo em todas as oportunidades, ensinando sempre e contribuindo na obra da criação. Assim, a caminho do encontro com Deus em si mesmos. Então, meus amigos, se não alcançamos ainda a condição de bem-aventurados, nós estamos a caminho. Isso já é motivo de nos colocarmos com muita alegria, né, para o enfrentamento dos desafios de agora, porque são eles, na convivência diária com os nossos irmãos, nas dificuldades, né, desafios que a vida nos promove agora, nos aprendizados que temos a todo momento ao nosso redor, porque eles estão em abundância, chegam em abundância para todos nós, que estamos a caminho, né, de nos tornarmos bem-aventurados. Mas quando já estamos nesse exercício, podemos nos sentir, sim, bem-aventurados, felizes, ditosos, com paz de consciência de que ainda não sabemos tudo, mas que, graças a Deus, teremos todas as oportunidades para aprender. Então vamos aproveitar o nosso tempo, vamos aproveitar as oportunidades que a vida vem nos oferecendo e vamos nos alegrar com as benesses, né, os recursos que o céu nos disponibiliza para que possamos seguir o nosso caminho e seguir em frente, sempre em frente e para o alto. Que Deus nos abençoe. Vamos então à nossa oração final, agradecer ao nosso Mestre Senhor pelas bênçãos de mais um encontro, pelas reflexões e pelas mudanças efetivas que o seu Evangelho de amor tem nos proporcionado agora à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus, por chegarmos até esse momento, por ter nos acompanhado em nossa estrada até este ponto da nossa evolução espiritual. Sê conosco, Senhor, pois sabemos que sem Ti não conseguiríamos avançar. E sem a companhia dos bons espíritos, estaríamos perdidos, Senhor, neste caminho que para nós ainda é tão difícil, é tão desafiador, mas sabedores de que estás conosco e sabedores de que poderemos vencer a nós mesmos, Senhor, com a Tua ajuda constante em nossas vidas, nós seguiremos em frente, felizes, Senhor, e dispostos a nos superarmos. Sê conosco, abençoa-nos em nome de Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, até uma próxima vez.